Gostaria de agradecer a presença de todos e todas aqui presentes, e temos essa oportunidade de compartilhamento de conhecimento, de saberes, e temos aqui hoje, na nossa live da indústria, do Instituto Federal do Ceará, no Departamento da Indústria do Campus de Fortaleza, nós temos aqui a presença ilustre, né, de duas pessoas aqui que têm bastante destaque, né, dentro do nosso cenário, que são o professor Cícero Roberto de Oliveira Moura, que é o nosso coordenador do curso superior de Tecnologia e Mecatrônica Industrial, né? Também é o professor da disciplina de trabalho de conclusão de curso, também no mesmo curso, e ele é aposentado da Petrobras e trouxe aqui para o Instituto Federal do Ceará, já vinha trazendo, que é professor já de longas datas nosso, né? Ele trabalhava nas duas instituições. Hoje ele está em dedicação exclusiva aqui ao nosso Instituto Federal do Ceará e tem trazido excelentes contribuições, tanto para o corpo discente quanto para o corpo docente e para a gestão também. Hoje ele está contribuindo na gestão, contribuindo também em diversos outros setores dentro do nosso instituto. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Cícero a sua presença, agradecer também ao professor doutor Alexandre Manissoba de Oliveira. Ele é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, já atuou em alguns campi do IFSP. Hoje está em Cubatão, não é isso, professor? Isso mesmo, professor Altuir. Hoje eu estou lotado no campus Cubatão, do Instituto Federal de São Paulo. Pronto. Seja muito bem-vindo aqui virtualmente ao Instituto Federal do Ceará. Já esteve aqui conosco durante um evento, né, na área de telecomunicações. E foi um grande prazer. O prazer foi mútuo, foi uma felicidade muito grande de lhe conhecer naquela oportunidade, e agradecemos muito essa presença, né? Nós do mestrado em Engenharia de Telecomunicações estamos nos aproximando, né, do laboratório de Maxwell, que é o laboratório em que o professor, né, um dos fundadores e também um dos líderes lá do laboratório. Também estamos começando a ter uma cooperação aí, técnica, científica, acadêmica, né? Até literárias, né, professor? Com certeza. Para que a gente, de pesquisa, de inovação, para que a gente possa realmente avançar tanto o campus de Cubatão quanto o campus de Fortaleza. Então, agradecer muito a sua presença. Então, o professor Alexandre Manissoba, ele traz o tema engenheiros ou alunos, né? Uma indagação, uma provocação, e estamos curiosos aqui para acompanhar a apresentação. Já o professor Cícero, ele fala um pouquinho da metodologia científica e sua importância no trabalho de conclusão de curso. Então, isso vai me ajudar muito na disciplina de TCC, lá no curso da Engenharia de Mecatrônica. Então, são temas muito importantes e toca a todos nós aqui. Eu queria fazer uma rápida leitura, né, no resumo do currículo Lattes, de cada um dos nossos convidados. Primeiro, o professor Cícero Roberto Moura, né, possui graduação em Tecnologia Mecatrônica Industrial, é egresso do nosso instituto, né, a gente pode falar dessa forma, e em 2001 foi que ele obteve o grau, né, de tecnólogo em mecatrônica industrial. Especialização em tecnologia na educação na Faculdade Cristo e mestrado em engenharia de produção pela Universidade Federal da Paraíba em 2007. Atualmente é professor do IFCE e aposentado da Petrobras. Tem experiência na área de engenharia de produção, com ênfase na garantia de controle de qualidade, atuando principalmente no seguinte tema: gestão da manutenção, excelentes aulas que ele ministra aqui no nosso instituto, avaliação integrada de gestão, sistema de gestão de qualidade ISO 9000 e PNQ 2005. Inspeção de equipamentos, também tem contribuído muito nessa área, metodologia científica, corrosão e soldagem e metalurgia. Professor Cícero, muito obrigado, é um prazer muito grande tê-lo aqui. Professor Alexandre Manissoba ocupa o cargo de professor EBTT nível D302, né, junto ao Departamento de Engenharia de Controle de Automação, né, do campus Cubatão, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, onde é coordenador do laboratório James Clerk Maxwell, de micro-ondas e eletromagnetismo aplicado. É engenheiro eletricista, modalidade computação, em 2009, formado pela Universidade Católica de Santos. É mestre em 2012 e doutor em 2015 em Ciências de Engenharia Elétrica, formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor João Francisco Juto Filho, que já esteve aqui na nossa live também. Foi uma honra ter o professor João Justo aqui conosco. É uma pessoa muito importante dentro do nosso cenário técnico, acadêmico e científico, nacional e internacional,
assim como também o professor Alexandre Maniçoba, também ele tem esse destaque também em todos esses cenários. Então, realizou o professor Alexandre Maniçoba pós-doutorado no Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos, PSI, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 2017, sob a supervisão também do professor João Francisco Justo Filho, PhD, e é membro titular do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Micro-Ondas e Optoeletrônica, né, um conselho de excelência dentro do nosso país, e assessor ad hoc FAPESP, né, na área de engenharia elétrica. Tem experiência na área de RFID, antenas de micro-ondas, e Educação Científica e Tecnológica. É membro do I3E Antenas e Propagation Society, I3E Young Professional. Então, muito obrigado, professor, pela sua brilhante presença aqui entre nós. Então, eu queria não demorar mais, né, nas apresentações e, em ato contínuo, já passar a palavra para o professor Cícero Roberto Moura, que nos vai brindar com as suas palavras aí, sempre muito, muito sábias e de alto nível. Muito obrigado, professor. Seja bem-vindo, professor Cícero. Obrigado, professor Alzuir, pela oportunidade, essa excelente iniciativa, né, dessas lives, né, como o pessoal fala agora, né, de disseminar o conhecimento, né, e o nosso objetivo, então, é trazer algumas palavras aqui, algumas rápidas reflexões, né, para contribuir para um incentivo, uma motivação maior para os alunos, né, que estão aí na fase final, né, para concluir o curso, mostrando a importância da utilização da metodologia científica, né, que é fundamental para a conclusão do curso, né. Então, eu vou apresentar aqui alguns breves slides, vou utilizar aqui a apresentação, e fazer o comentário sobre essa importância dessa ferramenta, né, na hora da elaboração do seu trabalho de conclusão de curso, da sua monografia, né, dissertação, de uma maneira geral, principalmente para os alunos aí do curso de graduação, tá? Então, eu acho que já está posto aí os slides, já, professor? Bom, então, como diz aqui o Câmara Júnior, né, ninguém é capaz de escrever bem se não sabe bem o que vai escrever. Então, é nessa linha, né, tem que estar preparado, né, para escrever, e para escrever bem tem que ler, né, tem que estudar, tem que se capacitar, né, e tem que conhecer a metodologia, porque a escrita aqui é uma escrita científica, uma escrita que tem uma metodologia por trás, tá? Bom, aí eu gosto muito de começar meus slides dos cursos, das apresentações, de uma maneira geral, falando sobre definições, né, e sobre a importância da disciplina, a importância do curso, e a importância da definição. É tanto que o Confúcio, aí, nós sabe aí, então, ele coloca o seguinte, né, se eu fosse o dono do mundo, a primeira coisa que eu faria seria fixar o significado da palavra, uma vez que a ação depende da definição. Ou seja, você não consegue fazer nada se você não sabe o que é que aquilo significa. Então, é o primeiro passo. Então, para isso, a gente começa, então, para entender o que é metodologia científica. E para entender metodologia científica, a gente tem que começar por metodologia. E para falar sobre metodologia, a gente tem que entender o que é método. Então, método é a palavra que vem do grego lá, métodos, né? Composto de meta, que é através de, por meio de, né? E de odos, né, que é via, caminho, né? Ou seja, é esse caminho para chegar a algum campo, através de alguma coisa, né? Então, isso aí é o que chama de método, né? E Demo, né, o Pedro Demo, um grande escritor na área de metodologia, ele coloca que uma preocupação instrumental, trata das formas de se fazer ciência, cuida dos procedimentos, das ferramentas, dos caminhos. Então, é nessa linha, é uma ferramenta fundamental para realizar, né, o objetivo final, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, o científico vem da palavra ciência, né, do latim, scire, né, que significa conhecimento, né. Em geral fala-se que uma pessoa tem um certo conhecimento, né, está ciente, quando detém alguma informação.
ou saber em relação a algum aspecto de uma realidade, né? Então, isso aí é o científico, e juntando isso, você tem a metodologia, que é o conhecimento, é o conjunto de procedimentos padronizados, né, que são utilizados no mundo acadêmico, né, na academia, na universidade, sempre que se deseja alcançar objetivos e soluções de problemas específicos. De uma maneira geral, um trabalho científico visa resolver um problema científico, tá? Então, aí você tem um fechamento, né, esse conceito aí do Matar Neto, né, do que é uma metodologia científica. E aí a gente vai discorrer mais algumas características, né, objetivos e importância dessa metodologia. Mas antes, né, como a gente falou lá de, né, a busca do conhecimento, né, significa o conhecimento científico, existe a hierarquia do conhecimento, né, que de uma maneira geral está relacionada à gestão do conhecimento. Que alguma literatura, né, elas consideram, né, o DIKW, né, que é data, informação, dados, informações, conhecimento e sabedoria, né. Então, você vai na realidade, no real, né, no mundo real, e busca dados, levanta dados, faz medições, né. E aí você, então, trata esses dados, no momento que você trata esses dados, ordena esses dados, você tem as informações. Quando você tem, então, a ordenação, agrupamento, o filtro, né, você, então, tem o conhecimento, né. E aí, no topo, né, você tem a aplicação da sabedoria, então tem as decisões, né. Então, como dizia, né, Marco Túlio Cícero, né, não basta adquirir sabedoria, é preciso, além disso, saber utilizá-la. Então, você ainda tem esse ponto a mais, né, que é a utilização da sabedoria para um resultado melhor, né. Então, aí mostra os passos que o pesquisador tem que seguir para chegar ao seu nível máximo de sabedoria, né. Bom, aí falando um pouco sobre o método científico, né, o que o Einstein diz, né, a ciência não tem sentido senão quando serve aos interesses da humanidade, né, senão quando serve aos interesses da unidade, ou seja, tudo isso é em busca de trazer alguma coisa para o ser humano, para a sociedade, para a humanidade, de uma maneira geral, né. Então, o método científico é um conjunto de regras básicas, né, que um pesquisador desenvolve, né, com experiência controlada para o bem da ciência, né, na busca não só da sua capacitação, mas também de trazer um benefício para a ciência, né. Contribuindo com isso, ou seja, é um conjunto de etapas bem organizadas e dispostas, né, sistematizadas, né, que a serem executadas, né, com a finalidade de a investigação de fenômenos e obtenção destes conhecimentos. Então, a metodologia científica está ligada às principais normas de produção científica, que nós vamos ver aqui mais na frente quais são essas normas, né? Principalmente as normas ABNT, que é a instituição que cria essas normas, né? Aí, e disponibiliza aí junto com o Inmetro, né? As NBRs. Então, esta metodologia é formatada, né, e oferece técnicas, instrumentos e objetivos, né, para o desenvolvimento do trabalho científico, que é o TCC em si, né, que pode ser de vários formatos, né, visando obter um bom desempenho, né, com alta qualidade de conteúdo e forma, principalmente a forma, né, que é a função das normas, é mostrar uma formatação científica padronizada. E formar uma forma de pensar para que se chegar à natureza de um determinado problema, aquilo que a gente já comentou, né, que é a busca de resolução de um problema. Quer seja para estudá-lo ou explicá-lo, né, esse problema. Então, o TCC, né? O TCC, então, ele usa desse recurso da metodologia científica para gerar uma abordagem formal do tema, que essa formalidade é seguida em cima de normas e procedimentos, né,
regras, pesquisado pelo estudante com orientação de um professor, né? Professor orientador, né? Compõe a estrutura curricular de todos os cursos de graduação e pós-graduação. A gente vai ver mais à frente os níveis, né? Onde é que se encaixa isso aí, né? Para afirmar a capacidade do estudante de dominar determinada área no curso realizado. Que é exatamente o que está sendo feito agora para os alunos que estão concluindo o curso de graduação, aqui no nosso caso lá do nosso departamento, né, do curso de Tecnologia Mecatrônica e de Engenharia de Mecatrônica. Então, a presença da metodologia científica, como disciplina curricular, tem como objetivo fornecer instrumentos intelectuais, teóricos, pragmáticos, para a elaboração desse trabalho. Inclusive, né, eu vou falar mais na frente também, mas já antecipando, o Instituto Federal, né, ele tem o seu manual, né, de trabalho de conclusão de curso, onde ele utiliza das normas de metodologia científica da ABNT para colocar de uma forma bem pragmática, né, como deve ser elaborado esses trabalhos científicos, esse TCC. Né? Então, a área de pesquisa universitária é uma das atividades primordiais no desenvolvimento do conhecimento e do aluno, né? Então, é assim que se geram conhecimentos, né? Através dos trabalhos que tem por trás deles a metodologia científica. Né? E quais são os objetivos, então? Fazendo de uma maneira mais organizada aí, né? Desenvolver no pesquisador uma atividade investigativa. Todo profissional que tem essa intenção de desenvolver um trabalho científico, podemos chamar de pesquisador, então ele vai ter essa atitude investigativa, que é uma das atribuições dele, né? Estabelecer relações entre o conhecimento estudado atualmente com os existentes, né? Buscar um referencial teórico, né? Um background, né? De trabalhos estudados e contribuir com estes, né? Fazendo uma relação. Promover possibilidades para a leitura crítica da realidade, ou seja, estar antenado com a realidade também, não pode também tirar os pés do chão, tem que fazer essa leitura, né? Sistematizar a atividade de estudo, ela tem que ser bem encadeada, né? Então tem toda uma sistemática a ser desenvolvida, isso é definido nas normas, né? Integrar conhecimentos, lógico, aí você pega vários conhecimentos na integração de um conhecimento multidisciplinar, desenvolver postura holística, né, bem ampla, na superação da fragmentação dos conhecimentos, ter essa visão específica, mas também holística, né, geral, orientar na elaboração de trabalhos científicos, ou seja, ter essa orientação também, nesse aspecto, até ser possivelmente um futuro orientador. E desenvolver um espírito crítico, né, de uma maneira geral. Né? Isso é muito importante para o pesquisador. Então, aqui a gente coloca algumas reflexões aqui sobre a importância da metodologia científica. Né? Ela objetiva para o aluno bem mais do que elaborar projetos, desenvolver um trabalho monográfico, um artigo científico, um requisito final conclusivo acadêmico. Isso é importante, é muito importante. Tá? E isso é um dos objetivos. Tá? Mas vai além disso, vai o quê? Ela visa levar o aluno a comunicar-se de forma correta, inteligível, com um pensamento estruturado, plausível, consciente, né? Através de quê? Através das regras que facilitam e estimulam, né, a prática da leitura, a análise, a interpretação de texto, né, e a formação de juízo de valor crítico, né, apreciação da argumentação plausível e coerente, ou seja, um pensamento bem completo aí das atribuições do aluno, né, olhando a metodologia científica como uma ferramenta para isso. Né. Leva o indivíduo a adquirir hábitos e posturas diante de si mesmo, do outro e do mundo, né, que só tem a beneficiar a sua vida, tanto profissional quanto social, afetiva, econômica e cultural. Ou seja, leva para todo um sempre, né, esses conhecimentos. Né.
não só para você, mas também para toda uma sociedade de uma maneira geral, e principalmente para você. Continuando aí, então, da importância, né? Então, essa regra, esses passos metodológicos devem ser seguidos, né? Eles visam a inserção do estudante no mundo acadêmico e científico. Quando você começa a escrever, você começa a perceber isso, você começa a se envolver nesse aspecto do mundo acadêmico aí, desenvolvendo nele hábitos que acompanharão por toda a sua vida, né? Como o gosto pela leitura, o espírito crítico, maduro e responsável, né? Aí você começa a descobrir que é gostosa a leitura, né? Então é muito importante, e não só importante, como também é prazerosa, né? Então, a atividade científica, acima de tudo, né, é o resultado de uma atitude do ser humano diante do mundo que o cerca, né? Ou seja, não é uma coisa é uma coisa que realmente que leva o aluno a pensar como um todo aí nesse mundo global, né, do qual ele faz parte, né? É parte integrante, né, para entender, reconstruí-lo, né, consequentemente torná-lo mais inteligível. Então, a metodologia científica, finalmente, aí, fechando a importância, ajuda os alunos na experiência, né, de sentir esses cidadãos livres e responsáveis. Né? Uma coisa é importante. Né? E os auxilia na administrar as emoções, exercitar o bom senso e enfrentar desafios na conquista de suas metas. Então, acredito que são reflexões aí bem motivadoras para que os alunos aí, ou todos nós, né, entremos nessa seara, né, de fazer trabalho científico utilizando a metodologia. Um estudo muito interessante e motivador. E quais são algumas normas relativas a isso? Nós temos a principal delas, né, a 14724, né, que ela é de 2011, que constantemente sofre atualizações, né, sobre trabalhos acadêmicos. Ela fala, de uma maneira geral, o que deve constar no trabalho acadêmico, todos os tópicos, né, e como devem ser feitos. Tá? Ela é bem completa, essa norma é fundamental, o conhecimento dela. A 6022, para quem vai publicar artigos, né? Então, ela fala também quais são os requisitos para publicação de artigos, né, conteúdo também. Ela é muito parecida com a 14724. A sequência é muito semelhante. Aí tem a parte de relatório técnico e o científico. Essas são as 3 modalidades que o aluno pode, né, terminar o seu TCC lá nos cursos, né, que é fazendo uma monografia, que tem a ver com a 17724, né, monografia, dissertação, tese. O artigo ou o relatório técnico, são essas 3 modalidades. E, inclusive, no manual de normalização de trabalhos acadêmicos do IFCE, aqui embaixo, né, eles, lá você consegue baixar esse arquivo, ele faz um resumo, né, um apanhado disso aí, mostra lá. E tem também essa questão de pôster, se você tiver que apresentar algum pôster, também tem algumas orientações aí nessa norma 15437, né? E essas normas, elas chamam, né, essas outras aqui, que é a citação, referência, sumário e resumo, principalmente citação e referência. Então, é muito importante essa questão da citação dos trabalhos aí acadêmicos, científicos, e as referências, né? É fundamental você referenciar aqueles autores que você consultou, né? Onde é que a gente aplica isso aí? A metodologia científica, o trabalho de conclusão de curso, a monografia final, nos cursos de nível de graduação e pós-graduação. A graduação, ela forma pessoas capazes de aplicar conhecimento, né? Já disponível na resolução de problemas. O nível de exigência é bem inferior, né? Por exemplo, se a gente for aí para o extremo, né, que é o doutorado, né, que é o pesquisador sênior, né, vai formar pessoas capazes de gerar novos conhecimentos em algumas sub-áreas, né, e permitir tais
transmitir tais conhecimentos, né? Entre eles aí tem a especialização e o mestrado, né? A especialização já forma em subárea específica, né, habilitando-nos a resolução de problemas, né, mais complexos dessa subárea, mais voltados assim, para aplicações práticas, né? E o mestrado já é um pesquisador júnior aí, né? Okay? Então, você vai encontrar a utilização da metodologia científica na elaboração de trabalhos, artigos, monografias nessas áreas, desses cursos aí, tá? Então, eu busquei aqui, então, que como eu devo escrever, né? Como é que eu devo, que dicas eu devo dar com relação a uma redação de texto, né? Eu não sei se está no tempo, acho que está no tempo, né, professor? Tá. Então, fica à vontade, professor. Está terminando. Então, o texto tem que ser claro, né? Ser escrito para ser compreendido. Porque na hora que você está escrevendo, você não está escrevendo para você está escrevendo para quem vai ler. Né? Então, você tem que se colocar nesse momento, nessa situação. Você está escrevendo para quem vai ler, então tem que ser compreendido. Você não vai estar lá para explicar aquilo que você escreveu, porque vai para a sociedade, de maneira geral. Então, a gente tem que ter bastante claro, né? Bem compreensível. Né? Ser conciso, né? Dizer o necessário, né? O menor número possível de palavras. Não ser muito prolixo, né? O pessoal chama aí do Rolando Lero, né? Então, ir direto aí ao assunto, né? De uma maneira bem clara e conciso. Correção, ser escrito de uma forma correta, utilizando as regras gramaticais, né? Nosso português é bem rico nisso aí, né? Encadeamento, as fases, né? Os parágrafos, os capítulos devem ser encadeados de forma lógica e harmônica, né? Bom, tá bem sequenciado, para você saber aonde você está, que fase você passou, então isso é muito importante. Contundência, não deve fazer rodeios, né, e sim ir direto ao ponto desejado, né, apresentando as colocações de forma objetiva. Tem muito a ver com a questão aí da concisão, né. Preciso, né? Então deve evitar termos ambíguos, né, que não tenham se tiver alguma dúvida, que se coloque a definição daquilo, né, o conceito, para deixar bem claro e não gerar dúvidas. Originalidade, deve evitar o uso de frases feitas, né, deve ser autônomo, apresentar ideias novas, né, de uma maneira geral, né, simples, nada muito complexo. E fidelidade, deve estar indicada as fontes usadas para escrever, aquela questão que eu falei, as referências, né? Tá o nome às pessoas, né, aos autores, né, de onde você retirou. Inclusive, se você não fizer isso, até pode ser considerado como plágio, né? Não é adequado isso aí. Então, essa questão é muito importante aí, de questão de integridade, né? Que é exatamente o que eu quero falar aqui agora no próximo slide, que é a questão do bom pesquisador, né? O bom escritor aí de trabalho científico. Né? Uma das atribuições que, né, ele tem que ter é saber ler. Ele tem que ler, interpretar, tem que ler. Se você não conseguir, como é que você vai escrever se você não consegue, se você não lê? Então tem que ler bastante. E você começando a fazer isso, você vai gostar, e é muito bom. É prazeroso isso aí. Ter curiosidade, né? Ou seja, não é aquela curiosidade de fofoca, mas é aquela curiosidade científica, né? E aí, buscar informação, né? Ir lá. E hoje nós temos uma ferramenta fundamental que é a internet, que busca essas coisas com facilidade incrível para a gente, dentro de ferramentas adequadas, né? Que, ou seja, não leve a você a uma informação que não seja confiável. Tá? Você tem que ter bastante cuidado com relação a isso. Né? Criatividade, então tem que ter um pouco de você, né? Ser criativo bastante nesse aspecto aí para ser um bom pesquisador, ser humilde, né? Você tem que saber ouvir, né? Principalmente orientador, os pesquisadores que estão ao seu redor, né? Então, a comunidade científica que possa te ajudar, né? Mas tem que ter confiança, tem que ser seguro.
naquilo que vai dizer, principalmente na hora da defesa daquele trabalho lá na banca. Então, mas é importante, se você conhece, se você domina aquele assunto, ninguém sabe mais do que você. Né? A banca pode entender de muitos assuntos, mas aquele trabalho é seu, então você tem que ter confiança daquilo, e isso é muito importante, tem que mostrar isso. Né? Tem que ter um trabalho sistemático, então, ou seja, você tem que aprender a fazer as coisas de uma maneira encadeada, em fases, em etapas. Ter uma sensibilidade social, mostrar que aquele trabalho seu tem um fim social, né? Que não é só para você, não é só para concluir, mas tem uma finalidade social. Aquilo que eu já tinha comentado, a integridade intelectual, ou seja, você ser fiel, né, às fontes, isso é muito importante. E estar em constante atualização, então, estar buscando pesquisas novas, não é uma coisa que está muito antiga, uns 5 anos para cá, coisas que sejam atuais, né? E isso dá um novo caráter no seu trabalho, né? Então, finalizando aqui, né, as considerações finais, o fechamento daquilo que a gente falou sobre a importância da metodologia, né, que o acadêmico, né, o aluno, necessita ter para adquirir o hábito de estudar, ler e escrever, pois o mesmo precisa aprender a pesquisar, né, porque ele não vai terminar só com o TCC da graduação, ele vai ter ainda a pós-graduação, vai fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, e vai então ter que continuar com esse hábito daqui para frente. Fazer seus próprios trabalhos, né, com as regras exigidas, utilizando todo esse cabedal de normas. As regras, os passos, né, que são ensinados, né, visam a inserção do estudante no mundo acadêmico e científico, desenvolvendo nele hábitos de pesquisa, que a gente comentou, investigação, leitura, interpretação, principalmente senso crítico, né, que acompanharão por toda a sua vida, né, a sua existência. Então, obrigado aí. Tá? Eu queria sugerir aqui extrair esse livro da dissertação, não é Bicho-Papão, da Simone Pessoa, um livrozinho fino, mas muito interessante, com bastante dicas de como desenvolver seu trabalho. Tá? Muito bom. Eu sugiro aí. Então, coloca então aqui que às vezes a pessoa considera que o TCC é um problema, é uma dificuldade. Na realidade, o Roger Crawford, né, ele coloca o seguinte, né, ter problema na vida é inevitável. Todos nós temos, toda hora, todo instante, e vamos continuar tendo. Ser derrotado por eles é opcional, só depende de você. Tá? Então, seguir em frente, motivado e que vai dar certo. Né? Essa é a nossa palavra aí para motivar os alunos a considerar a metodologia científica como uma ferramenta de motivação para poder conseguir um TCC de qualidade. Tá? Obrigado. Professor Cícero, muito obrigado pela sua apresentação, pelo compartilhamento dos conhecimentos. Foi um momento aqui, uma oportunidade para que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre a questão da metodologia, a relação que essa disciplina tem com o nosso trabalho de conclusão de curso, né, como muito bem falado. O professor Cícero está muito inserido nessa problemática, nessa situação, por conta que, além de lecionar, né, a disciplina no tecnólogo, ele também tem coordenado o curso, né, com muita maestria, e é um ponto de retenção, né, dentro do nosso curso, né, e isso a gente tem procurado combater, né, procurar sensibilizar os estudantes da necessidade, da importância, né, de fazer um trabalho que possa, digamos assim, agregar um pouco mais de conhecimento, né, que possa contribuir para a formação, e essa contribuição, ela possa chegar até o mercado de trabalho, ou seja, chegar às empresas, chegar à sociedade como um todo. Então, muito obrigado, professor, pelas palavras, pelas orientações. Gostei muito das dicas ali, viu? Vou usar lá nas aulas, viu? E o papel também do pesquisador, o fechamento muito, muito bom. E agradecer a presença aqui de todos, né? Além do nosso palestrante, o professor Alexandre Manissoba, temos aqui o Instituto Federal de São Paulo, né? Através do Laboratório Maxwell, em peso, né? Aqui,
Então tem o Mendes, né, o Caio, Charles de Oliveira também, Daniel Lourenço, nosso professor Edilson Rocha, da Universidade Federal do Ceará, Eider também, lá de São Paulo, Evaldo, nosso colega de departamento, um abraço, Evaldo, Francisco José de Carvalho, Gustavo também está por aqui, lá do Instituto Federal de São Paulo, Heitor, eita, muita gente, a Jéssica lá do Laboratório de Ensaio Mecânico, professor João Justo, né, não existe esse negócio de ex-orientador, né, é orientador do Alexandre Manisoba, né, que é o nosso grande palestrante de hoje. Muito obrigado, professor Justo, pela sua presença da Universidade de São Paulo. Nosso chefe de departamento, o Tavares, que vai ser o palestrante da próxima semana, junto com o Hamilton, psicólogo do campus de Fortaleza, também falar sobre a problemática do campus. Muito obrigado, professor Tavares. João Vitor, né, o José Reis, um abraço, José Reis, viu? Felicidade para você. Júlio César, Marcelo Perotônio, Marco Antônio, sempre é bom falar com o Marco, muito para frente, ele muito otimista. Matheus também está aqui conosco, né? Mauro Sérgio, Renê diretamente aí de Sobral, né? O Juan Melo e o Saulo, né? Que está aí se dedicando muito aos estudos de machine learning, conhecimento de padrões, inteligência artificial, inteligência computacional. Então, sem mais demora, passar a palavra para o Alexandre Manisobo. Seja muito bem-vindo ao Instituto Federal do Ceará, Alexandre. Muito boa tarde, professor Alzuir, meu grande amigo, parabéns pela iniciativa, um trabalho muito nobre, fico lisonjeado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, com tão seleta comunidade. Eu estou aqui rolando aqui os participantes, né, e fico engrandecido de poder estar aqui fazendo essa fala para pessoas tão nobres, tão proeminentes aí da academia, né. Agradeço aí de coração a todos, não vou ficar nomeando porque o nosso amigo Alzuir fez muito bem, né? Só quero agradecer e pontuar especificamente o professor Alzuir por esse esforço que ele tem feito para proporcionar esses momentos aí de descontração, de encontro, de networking, né? Um momento para a gente também conversar, conhecer outros colegas, né? E isso aí é muito auspicioso nesse momento em que nos encontramos, de certa forma, isolados, né? Então, hoje eu vou falar aí sobre esse tema que é um tanto provocativo, né? E quando eu falo engenheiros, né, eu estou incluindo aqui dentro desse engenheiros todos os tecnólogos também, tá bom? Para o professor Alexandre Manisoba de Oliveira, não existe distinção entre engenheiros e tecnólogos. Sobretudo, eu falo isso com respaldo, né, da legislação. Olha só que curioso. O curso de engenharia de operação, ele começou a ser discutido no Brasil em 62, através do parecer do Conselho Nacional de Educação 260, para atender uma necessidade daquela geração, daquela época, de pós-revolução. Então, você precisava de profissionais qualificados no mercado rapidamente. Então, o Brasil é um dos poucos países em que o engenheiro fica 5, 6 anos em sala de aula antes de ir para o mercado. Então, a gente precisava atender a demanda. Demanda essa que só cresce, né, no país. Um país como o Brasil, essa demanda só vem crescendo. Então, a Lei Federal 57.075, de 65, institui o profissional engenheiro de operações. É uma formação de 3 anos. Curioso, né? É o mesmo tempo da formação do tecnólogo. Exatamente. Depois, né, o termo tecnólogo foi cunhado, muitos anos depois, mais especificamente, 2 anos depois, se eu não me engano, foi cunhado o termo tecnólogo, mas ele surgiu com o nome de engenheiro de operações. Bom, o que faz o engenheiro de operações? Ele dá atendimento à demanda emergencial do mercado. E ser um tecnólogo, muitas vezes, é até mais vantajoso do que ser um engenheiro. Por quê? Porque você sai para o mercado de trabalho 2 a 3 anos antes que o engenheiro. Então, é capaz que aquele engenheiro, quando sair para o mercado, ele seja o seu funcionário, seja o seu subordinado. Então, eu acho isso muito interessante de falar. Então, quando eu falo aqui a palavra engenheiros, eu estou englobando também os tecnólogos. Até porque, quando a gente vai lá na resolução, olha, eu estou com as minhas colinhas aqui, hein? 313, de 26 de setembro de 86, que dispõe sobre o exercício da profissão de tecnólogo nas áreas
de engenharia, né, respaldada pela Lei 5.194 de 66, a gente observa, fazendo aqui a leitura dessa legislação, que os tecnólogos eles possuem um conjunto de atribuições exatamente igual à das atribuições do engenheiro, com exceção da execução de serviços técnicos, fiscalização de obra, produção especializadas, algumas produções especializadas. Só que existe um parágrafo único no artigo 3 que diz que, a partir do momento que esse profissional está sob a supervisão de um engenheiro, ele tem a mesma atribuição. E aí eu pergunto, né? Aí vai minha provocação. Qual engenheiro que trabalha no mercado sem a supervisão de outro engenheiro? Quando eu fui contratado, né? Quando eu me formei e fui contratado, o meu chefe era um engenheiro, né? E os meus subordinados eram engenheiros. Então, isso é normal na hierarquia da profissão do engenheiro. Então, quando eu falo engenheiros ou alunos, eu estou englobando aí, sob a luz pétrea da legislação, os tecnólogos. Então, para o professor Alexandre Manissoba, não há distinção. Quando eu falar engenheiro, eu estou falando para você que é tecnólogo e para você que é engenheiro. E eu posso ficar aqui com vocês a tarde toda, essa tarde maravilhosa, falando sobre esse assunto, mas a gente não está aqui para falar especificamente sobre esse assunto, mas tá aí meus contatos, meu e-mail, meu telefone, caso você queira falar sobre isso depois. Mas a provocação é engenheiros ou alunos. Então, aqui eu estou vendo que tem um coro seleto aqui de pessoas da área de tecnologia, e eu queria saber aí, você pode escrever no chat, por favor, além do professor Alexandre aqui, quem é engenheiro aí, por gentileza, coloca eu aí no chat, só para mim saber, tem uma contabilidade. Você sabe que engenheiro, ele adora números, ele é apaixonado por números. Então, só para que eu possa levantar uma estatística de quantos engenheiros nós temos aqui na sala hoje, olha, bastante engenheiro, José Reis, Edson Rocha, Júlio César, o Maurinho, lá do Campus Salto, do Instituto Federal de São Paulo, fazendo presença aqui, ele que é uma figura importantíssima do Laboratório Maxwell, e um expoente aí do Campus Cubatão. Tem mais engenheiro aí? Ó, o Heitor é um engenheiro em formação, então vamos lá. Então aí a pergunta, engenheiros ou alunos de engenharia ou de tecnologia e mecatrônica? Então quando a gente quer discutir sobre um assunto, eu costumo dizer que é importante a gente conhecer o que a gente quer discutir. E conhecer é algo extremamente importante. Eu quero estudar engenharia, então eu preciso conhecer, eu quero trabalhar na área de projetos, eu quero trabalhar na área de pesquisa, eu quero trabalhar na área de gestão. Então é preciso conhecer a fundo de forma que você possa compreender. Então vamos conhecer um pouquinho sobre a engenharia, né? Então o engenheiro é aquela pessoa que tem aquela, como diz o professor Justo, né? Ele que é digamos assim, um grande farol que sinaliza aí o futuro da engenharia no nosso país. Ele diz que conhecer a história da ciência e tecnologia é muito importante para entendermos para onde estamos caminhando, né? Então, o engenheiro é o maker, né? É aquela pessoa que é solicitada quando você tem um problema que ninguém resolve. Quando você tem um problema que ninguém resolve, você vai ao encontro do engenheiro. Então, ele tem que ter uma série de habilidades, dentre elas, né, ser uma pessoa extremamente sedenta por respostas. Ele tem que ser aquela pessoa que vai atrás, em todos os aspectos, de uma determinada solução, de uma dada resposta. Então, tem que ser extremamente curioso, né? A gente vê aqui várias definições, até que um tanto articuladas. A engenharia é a arte de aplicar os conhecimentos científicos à invenção. Então, a invenção vem da técnica. Como o professor Justo coloca, a técnica vem dos artesões, a técnica vem das pessoas, a técnica vem de manusear com arte uma dada tarefa. Já a ciência vem da academia. A ciência, ela por muitos séculos foi protegida e foi mantida pela corte, pelos governos. Só a partir da Revolução Industrial houve a necessidade da cientificação da tecnologia. Então, o Instituto Federal ele surge, assim como outros institutos, né, o próprio MIT, de onde vem o professor Justo, e outros institutos, eles surgem
justamente dessa necessidade de você estar cientificando a tecnologia. Então a gente vê que a engenharia também é considerada como uma arte de construção, seja essa construção de origem militar ou civil. Então, se você está no ambiente bélico, você tem um engenheiro que está lá fazendo fortificações. Se você está no ambiente não bélico, você está no ambiente civil. Então, o engenheiro vai fazer edificações civis, enquanto que o militar vai fazer fortificações. Assim como também tem o engenheiro militar de telecomunicações, o engenheiro militar mecânico, entre outras definições da palavra de engenharia. O interessante também é a gente ver a luz do termo engenharia sobre a Comissão Consultiva do Mercosul. Ele diz o seguinte, que é o conjunto de conhecimento científico e tecnológico de base científico-matemática, aí a gente vê o esforço de explicar o que realmente é. A engenharia é a união da técnica com a ciência. É a ciência que põe a mão na massa, é a ciência que nós chamamos de ciência aplicada. Veja bem, eu faço parte de um notório grupo de pesquisadores que se reuniram e formaram um grupo de pesquisa chamado Laboratório James Clerk Maxwell de Micro-ondas e Eletromagnetismo. Poderia parar aí o nome dele, mas ele termina com aplicado. É a engenharia em ação, que com a técnica e a arte analisa, cria, desenvolve sistemas e produtos, processos e obras físicas, mediante o emprego da energia, de materiais. A gente tem aqui o professor Antônio Mendes de Oliveira Neto, um grande pesquisador da área de materiais, conhece aí a ciência dos materiais e traz essa expertise para dentro do Laboratório Maxwell, está desenvolvendo aí uma série de desdobramento, então logo, logo, acompanhem aí os próximos artigos que ele vai estar publicando, acompanhe a qualificação dele, acompanhe aí a tese, a defesa de tese dele, vocês vão se surpreender. Vai mudar, vai quebrar uma série de paradigmas e aí novas ciências surgirão a partir desse trabalho que ele vem fazendo. Para proporcionar à humanidade com eficiência e sobre as bases econômicas, bens e serviços que lhe deem bem-estar com segurança e crescente qualidade de vida, preservando o meio ambiente. Pessoal, vocês são jovens, né? Vocês todos aqui são jovens, eu estou vendo que até o professor Alzuir ali, ó, os cabelos dele ainda não ficaram brancos, então vocês são muito jovens, mas quem era criança na década de 80, na década de 90, vai lembrar do que eu vou falar agora. Naquela época, os nossos pais tinham que sair 4 horas da manhã para pegar uma fila enorme na padaria para comprar 1 litro de leite do tipo C. O litro de leite tipo C tem um valor nutricional tão baixo que eu acho que ele nem é comercializado mais hoje. O longa-vida que a gente bebe hoje, ele é tipo A. Mas o que houve de diferente nesse interstício aí? O que aconteceu entre a década final dos anos 80 e os dias de hoje? O que será que foi aí a grande quebra de paradigma que nos proporcionou tamanha qualidade de vida? Naquela época, você queria carne, você tinha direito de comprar meio quilo de carne. Era a mesma coisa, você tinha que pegar uma fila às 4 horas da manhã, senão você não faria o seu churrasquinho. O Marco Antônio está aqui, nosso aluno pesquisador do LabMax, e ele sempre fala, olha, a gente tem que fazer o churrasquinho. O churrasquinho traz aquele espírito de união, e eu concordo plenamente. Então, para a gente fazer aquela carne, tinha que fazer o quê? Pegar uma fila para comprar meio quilo de carne. Poxa vida, não tinha vaca naquela época? Tinha. Naquela época, quando eu era criança, eu pastoreava vaca. Aqui, junto com os meus primos, as vacas que meu tio tinha. Quando eu ia para o Rio Grande do Norte, era a mesma coisa. Eu via rebanhos imensos de gado. E eu perguntava, poxa, mas por que será que é tão difícil ter acesso ao leite? E de lá para cá, o nosso país passou por um grande processo de industrialização, um grande processo de retomada de crescimento de infraestrutura. A gente está falando de Brasil, a gente está falando de uma das 10 maiores economias do mundo, a gente está falando de um país que tem hoje o 2º maior número de aeroportos do planeta. Você parou para imaginar? Só os Estados Unidos têm mais aeroportos que o Brasil. A gente está falando da 8ª maior potência industrial na produção de petróleo, se bem que eu não investiria mais em petróleo, né?
A gente está vendo aí que está tendo, na parte de investimento, uma fuga, né, desse lastro petrodólar, né, para o ouro. Então, pode ser que alguma coisa aconteça aí na próxima reunião de Davos. Então, eu acho que para quem é investidor, vale a pena estar prestando atenção nisso. Além disso, o país, né, o nosso país, ele está entre as 10 maiores potências militares do planeta, segundo a entidade Global Firepower, né? Então, a gente não está falando de um país qualquer. A gente está falando de um país de escala continental. Imagina o desafio de você industrializar um país desse tamanho, de uma hora para outra, em 2, 3 décadas. Você está falando do 6º país com maior população do planeta. Você imagina você produzir os laticínios e você distribuir os laticínios e com qualidade? Não adianta você produzir e distribuir sem qualidade. Não adianta você produzir no sul, distribuir no sudeste, no centro-oeste. Não adianta você produzir no nordeste e distribuir no sul e, devido à distância e à dificuldade logística, o produto ele perece no caminho, você perde o produto. Então, esses são os desafios cujo qual os engenheiros vêm enfrentando ao longo de todos esses anos. Então, sem medo de errar. Para mim é uma honra imensa estar aqui com vocês hoje, porque vocês foram e serão a categoria de profissionais que vão proporcionar maior qualidade de vida possível para o povo brasileiro. Se hoje o povo brasileiro consegue ir no supermercado e encontrar uma gôndola cheia de produtos diferentes, de laticínios diferentes, de tipos de leites diferentes, é leite desnatado, semidesnatado, integral, sem lactose, e entre outros, né? Enfim, por quê? Porque a gente passou por um grande processo de industrialização. A indústria 3.0 e seus profissionais devem ser alvo de nossa admiração. Mas a indústria 4.0, ela está aí, né? Batendo a porta, ela precisa entrar. A pandemia deixou bem claro que não dá mais para você ter esse modelo 3.0, e ela está longe de se tornar 4.0. Então eu provoco mais uma vez, vocês são alunos, eu estou direcionando essa fala, né, segundo aí que pediu-me o professor Alzuir, aos alunos de engenharia e mecatrônica. Então, eu provoco mais uma vez, vocês são engenheiros ou vocês são alunos? Ah, professor, poxa, mas espera aí. Então, vamos falar do mercado de trabalho. O Brasil, hoje, ele forma, em média, 148 mil engenheiros por ano. Eu posso falar para vocês que é pouco. Tá, pessoal? É pouco isso. Se você pegar aí, o próprio Vietnã, ele forma algo em torno de uns 80 mil engenheiros, um país ícolo comparado ao nosso, né, em dimensões, tomando muito cuidado aí com o uso dessa palavra, sem querer ofender, mas em matéria de proporção, um país muito menor do que o nosso, né? Os salários dos engenheiros, eles estão entre os 10 maiores de todos os cursos superiores. Não sei se vocês sabiam disso. Olha só que interessante. O número de engenheiros formados, ele cai 8,7% em 5 anos, e o setor já prevê carência desses profissionais. Olha que notícia interessante, uma notícia impactante. Um país que precisa continuar essa revolução industrial, que precisa continuar promovendo essa mudança na sua estrutura, na sua infraestrutura, está precisando de profissionais dessa área. Quanto ganha o engenheiro? Pessoal, quando eu falo engenheiro, eu estou colocando aqui, estou incluindo aqui também o tecnólogo, tá? Olha que curioso, o engenheiro é um dos poucos profissionais que tem uma lei que define o salário mínimo. O salário mínimo do engenheiro é diferente de outras categorias, né? Então, se você fizer uma jornada de 6 horas, né, diária, você vai ter o seu salário computado aí ao final do mês, no mínimo, equivalente a 6 salários mínimos. Se você tiver uma jornada diária de 8 horas, 9 salários mínimos. Se a gente for fazer um cálculo bem rápido aqui, com base no salário mínimo de R$ 1.045, olha só que interessante. Esses são os salários mínimos possíveis que você vai poder encontrar aí. Qualquer coisa fora disso, pessoal, você pode até fazer um acordo, mas está fora da lei, tá? Aqui a lei, é a lei 4.950, né?
Depois eu vou disponibilizar esse material ao professor Alzuir também no site do laboratório. Depois vocês fiquem à vontade de fazer essa consulta aí. Então, um dos profissionais, né? Aliás, me desculpe, um dos principais problemas na engenharia atualmente tem sido a frustração na hora de procurar emprego no mercado de trabalho. Isso acontece porque, ao sair da faculdade, os engenheiros se deparam com um mercado com poucas vagas compatíveis com sua formação. Mas, é claro, isso é mais do que óbvio. Veja bem, vamos fazer aqui um cenário hipotético. Pode ser? Então, o Gustavo, né, o Gustavo Vicentini, que está aqui, aluno pesquisador do LabMax, orientado aí do professor Dr. Charles. Então, o Gustavo agora ele vamos supor, o engenheiro-chefe de todas as unidades fabris de um determinado grupo industrial na América Latina. E ele recebe uma promoção. Agora ele vai ser o engenheiro na escala global daquela determinada indústria, daquela determinada corporação. Então ele recebeu aquela promoção, ele vai ter que contratar um engenheiro para ficar no lugar dele, tomando conta aqui da América Latina. Vocês acreditam que ele vai buscar o currículo dele no Cato, ou ele vai pedir para o pessoal do RH fazer uma seleção para ele? Olha, dos empregos que eu tive, todos eles, eu tive que passar por uma entrevista da seguinte forma. O meu futuro chefe me ligava e falava, você que é o Alexandre? Sim, vamos fazer o seguinte, vamos almoçar junto? Vamos. A gente ia almoçar, a gente tomava uma cerveja, a gente conversava sobre futebol, a gente falava sobre política, só que a gente não falava do assunto do emprego. A gente falava de tudo. Ao final da conversa, ele falava, você já está contratado, amanhã está o endereço, deixa sua carteira no RH. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a profissão de engenheiro é uma profissão de muita responsabilidade. O profissional ele tem que ter aderência total ao cargo. Por quê? Se o profissional que o senhor Gustavo Vicentini, nesse contexto hipotético, contratar, vier a cometer algum erro, o profissional vai gerar algum problema, algum prejuízo. O Gustavo Vicentini, que é o engenheiro responsável que fez a contratação dele, vai acabar se comprometendo também. Então, o ato de contratar alguém tem que ser feito com base em uma segurança muito grande. Dito isso, pessoal, o que eu quero dizer com isso? A engenharia ela se tornou uma profissão extremamente corporativista. Dificilmente você vai contratar alguém pelo currículo. Não porque você não quer, é porque a atividade exige uma pessoa de muita confiança. É um cargo de extrema confiança. Então, você tem que estar no mercado de trabalho muito antes de se formar. E eu venho chamar a atenção, engenheiro ou aluno? Se você tem que estar no mercado de trabalho antes de se formar, se você tiver postura de aluno, você não entra no mercado. Você tem que ter postura de engenheiro desde o primeiro dia de aula. Essa é a minha provocação. E ter postura de engenheiro não é andar de helicóptero, não é usar ternos e tomar champanhe. Não é isso. Ter postura de engenheiro é você ter um bom vocabulário, é você participar de eventos, leva o seu cartão de visita, vai num evento, vai numa feira, vai num congresso, entrega o seu cartão de visita, saiba se apresentar, tenha um currículo disponível na internet, tenha o seu perfil social muito bem trabalhado nas redes sociais. Como é que você quer ser apresentado se você, de repente, tem um perfil social que fala totalmente contra aquilo que você quer ser, né? Então é importante conhecer a engenharia. Eu quero ser engenheiro, então eu tenho que conhecer a engenharia. Eu tenho que conhecer os players da engenharia para que eu possa me tornar um player também. Se eu não falar como eles, se eu não me portar como eles, ainda que eu não concorde, ainda que eu queira promover mudanças, no primeiro momento eu tenho que me adequar, senão eu não entro no mercado. Então, fiz a pergunta antes, né? Então, além do professor, quem aqui na live é engenheiro, então eu vou chamar a atenção de vocês. A gente está vendo aqui uma linha de produção. Nessa linha de produção, o que está sendo montado ali? O que é isso, pessoal? É um monte de aço? É um monte de chapa de aço? O que a gente tem aqui? Na opinião de vocês, podem abrir o microfone, fiquem muito à vontade. Isso aqui é um momento nosso, para a gente poder bater um papo. Na opinião de vocês, olhando essa imagem, o que vocês estão vendo aí? O que está sendo produzido por esses robôs? Alguém sabe me dizer? Só acho que aí é um chassi de um carro, não? É um avião?
O Renê falou. Renê, o que você acha que é, Renê? Eu acho que é um chassi de um carro, né? Um carro. Não parece ser um avião, não, Renê? Eu sugeriria palpitar É que que é um veículo, assim. De um veículo, né? Um avião não é. Concordo com o Renê, concordo com o Marco Antônio. Será que seria um barco, então? Também não. Então, veja bem, que curioso. Esse chassi ele já entrega grande parte das informações do que está sendo construído ali. Então, desde o primeiro momento, a gente não vê um avião, a gente não vê um barco, a gente está vendo algo que não é os dois. E o Renê foi colocando, e o Marco Antônio, que aquilo ali está levando ao quê? É um chassi de um automóvel. Então, desde o primeiro momento, ele já tem características muito marcantes de um automóvel. E aí continua. A linha de produção continua. Né? A gente continua vendo o quê? Isso aqui, o que é isso aqui? Senhor Antônio Mendes, o que é isso aqui que a gente está vendo na fotografia? Isso aí é um carro em produção. Um carro em produção. Só que provavelmente não é um Tesla, não? Bom, a identidade dele ficou ainda... Está indeciso ainda. Ser revelada, mas pelas linhas, reforçou bem o que o René Ripardo colocou inicialmente, o que o Marco Antônio também. Né? Ali a gente estava vendo um chassi e agora a gente já está vendo, né, um monobloco já formado. E a gente continua. E a gente continua. E a gente pode continuar acompanhando essa linha de produção. Não está pronto, né? Ele está por inspeção, ele está sendo colocado os adesivos, mas ainda está em produção. E eu chamo a atenção de todos vocês ao seguinte: o engenheiro, ele tem que ser engenheiro desde o primeiro dia de aula. É um engenheiro em formação. Aquele carro lá no primeiro slide, se eu sentar em cima dele e tentar sair andando, eu até consigo, porque ele está em cima de umas rodinhas aqui que vão dar certa mobilidade, mas eu não vou ter o desempenho de um carro. Eu posso contratar um aluno do primeiro semestre, mas ele não vai ter o mesmo desempenho que um engenheiro formado. Mas ele já deve ter a postura de um engenheiro em formação, assim como eu provoco aqui através dessa produção. Então aí vem a pergunta, né? Vocês são alunos do curso de engenharia ou vocês são engenheiros em formação? Então, no mercado extremamente corporativista, é necessário você assumir a profissão desde o primeiro dia de aula. Assume para você, isso aqui é meu, eu sou engenheiro em formação. Eu garanto para você que você vai se surpreender com o que vai acontecer a partir daí. E eu posso até abrir aqui para alguns depoimentos. Então, vamos ver. A gente tem aqui, por exemplo, deixa eu ver as pessoas que estão aqui. Nós temos aqui o Juan. O Juan foi aluno. Juan, você está aí, Juan? Tá ouvindo? Estou ouvindo, sim. Estou aqui, sim. O Juan está lá em Pernambuco, né, Juan? Estou em Recife agora. Recife, olha que maravilha. Está comprando um apartamento. Ó, já estou dedurando, hein, Juan? Comprando um apartamento. Já está mandando a galera vir passear, né? Oh, que maravilha. Opa! Juan, me diga, Juan. Juan, ele se formou em mecatrônica, tecnologia de mecatrônica industrial. E eu quero fazer a seguinte pergunta, Juan. Me diga, você, quando aluno, você era aluno do curso de mecatrônica ou você já era um engenheiro em formação? Para mim, eu já era um engenheiro, né? Porque, enquanto aluno, eu comecei a trabalhar numa das maiores do mundo em telecomunicações, graças a essa postura, né? Então, não tem diferença. Você foi contratado quando? Em novembro de 2018. Ainda faltava 1 ano e meio para terminar. Olha que maravilha. E você pode falar o nome da empresa ou não pode? Pode, a TIT. A TIT, muito bem, isso aí. E agora tá curtindo a família, trabalhando em home office. Ainda bem, né? Que bom, é isso aí. Tem coisas que vêm para
para o mal, mas a gente tem que aproveitar, tem que sempre ver o melhor lado, né? Com A certeza. gente e a gente tem isso nessa questão de dilema, né, entre ser aluno e ser engenheiro. Então, depende da forma que você olha para o seu desempenho, para a sua função, é que você vai ter a verdadeira realidade, né? Porque se você tem essa postura de só aluno, as pessoas vão lhe ver como tal e não vão lhe dar muita moral, né? Não vão ter você como uma pessoa que detém parte do conhecimento também. Então, quando você muda a sua postura, hoje, né, eu lido com engenheiros certificados e tudo mais, que estão com o né? E as pessoas, mesmo eu não tendo o cargo dela, precisam falar comigo de igual para igual. Não podem me tratar diferente. Até ela mesma. Isso por conta da postura que eu lido, né? Por conta justamente dessa postura que eu vim aprender no LabMax. Né? Então, ter esse tipo de pensamento, ter a confiança de que você realmente sabe das questões e estudou aquilo e está em formação, lhe dá a oportunidade das pessoas lhe tratarem como tal. Muito bem, Juan, exatamente isso. Então, é necessário a gente entender a engenharia, conhecer a história da engenharia, conhecer a profissão onde a gente quer atuar, o cargo onde a gente quer desenvolver uma determinada atividade. Então, eu sempre recomendo conhecer a história da engenharia, é extremamente importante. Conhecer cada área de atividade da engenharia. Então, na sua primeira oportunidade, tenta excursionar nessas áreas. Então, você tem a área de projeto, você tem a área de pesquisa, você tem a área de docência. Isso faz parte das atribuições profissionais do engenheiro. Lecionar, preparar outros engenheiros. Então, eu tive duas ou três grandes experiências com alunos que no terceiro, quarto ano, eles iam até as delegacias de ensino, né, as secretarias de ensino, e passavam a fazer aulas como professor eventual, foram experimentando, né, o que é ser professor e hoje são grandes professores, né? Então, é importante conhecer a história da engenharia porque existe uma intrincada relação entre a história da humanidade e a história da tecnologia, né? Então, por falar em história da humanidade, queria perguntar para o professor Antônio Mendes, que está aqui conosco também, nos prestigiando, o que o professor Antônio Mendes poderia nos dizer a respeito disso? Como eu estava falando, né, Alexandre, se você é aluno ou engenheiro, eu posso fazer um comparativo com o que eu vejo com algumas pessoas da minha família que estudaram para outras profissões. Um paralelo, por exemplo, com a minha filha e a minha esposa, né, que elas são advogadas. Qual que é a postura que os professores cobram dos alunos desde o primeiro dia de aula? Que você vá vestido como um advogado. Mesmo ele sendo um aluno de direito, os professores incentivam e exigem também, né, que eles se vistam como se eles fossem comparecer a uma audiência, ou seja, até para ir assistir às aulas, eles gostam que isso aconteça. Isso não ocorre só com os advogados, né? Em cursos de enfermagem, o superior de enfermagem, curso para médicos, para dentistas, você percebe que os professores, eles tratam os alunos dessa forma, né? Como futuros médicos, futuros dentistas, futuros enfermeiros, ou seja, até a postura é tratada diferente. E, infelizmente, em alguns cursos de engenharia, a gente ainda tem esse problema
do aluno não ser tratado como ele sendo um engenheiro em formação, ou seja, na hora que ele entra na escola, ele não é visto como engenheiro, ele é engenheiro depois que está formado. Né? Essa fala sua vai bem do encontro do que a gente espera que o curso de engenharia seja. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça, né? E muitas escolas já mudaram. Você já percebe que quando a pessoa entra para estudar engenharia, ou no meu caso, né, que eu sou tecnólogo, eu fiz o curso lá, quando eu entrei, não me tratavam como um tecnólogo em formação, né? Eu estava fazendo uma amontoada de matérias que muitas vezes não tinham conexão uma com a outra, né? E não se cobrava essa postura. Eu vejo que muitos cursos estão fazendo isso atualmente. Está começando um processo em que o aluno, quando ele entra lá, não, você é um engenheiro, então você tem que se portar como tal. Mas ainda é tímida essa mudança, não são todas as escolas, né? É um processo que ainda está sendo adotado. Mas eu vejo hoje isso que os outros cursos, isso já acontece há muito tempo. A área de engenharia e tecnologia está começando a se apropriar disso agora, né? Então, tecnologia é o que direciona, né, a nossa sociedade. Então, a partir do momento que eu, como aluno de engenharia, adoto a postura de engenheiro, eu tenho comigo a missão de mudar o mundo, de mudar não só a minha vida, mas de mudar a vida de todas as pessoas que eu puder, para melhorar a qualidade de vida, melhorar acesso aos recursos. Com isso, a gente acaba promovendo uma mudança social. O engenheiro é um dos profissionais que mais promove mudanças sociais onde ele atua. Então, nossa vocação, da palavra em latim vocare, chamado, a nossa vocação é realmente guiar os caminhos da sociedade. Eu costumo, e não só eu, né, mas o professor Antônio e entre outros que têm a oportunidade de ser orientado pelo professor João Justo, eu costumo sempre me lastrear em suas falas. Ele tem uma fala de uma palestra dele que é esse determinismo aqui, Technology Drives Society. Então, nós somos pessoas que vamos promover as mudanças. Veja bem, nós não estamos estudando para sermos gestores, para sermos city managers, para sermos políticos, ainda que a gente possa, ainda que seja legítimo e seja nobre essas atividades, nós estamos nos formando para sermos engenheiros, ainda assim, vamos ter o nosso papel nas transformações e nas mudanças sociais. Então, essa aí é uma outra provocação que eu faço no dia de hoje, né? Então, essa intrincada relação entre a história da humanidade e a história da engenharia, ela nos leva justamente a esse tipo de ponderação, esse tipo de reflexão. Então, a gente tem uma série de esforços sendo realizados hoje na academia para diminuir, por exemplo, a evasão. O curso de engenharia tem a maior evasão de todos os cursos, 97% é o índice de evasão. Isso é muito alto, é uma evasão muito elevada, né? Então, por conta disso, existe todo um trabalho para se suscitar novas metodologias de ensino. Porque a gente está falando de engenharia. Se nós, engenheiros, não pesquisarmos novas metodologias de ensino, se nós não impulsionarmos as metodologias existentes e compatibilizarmos elas para o contexto da engenharia, veja bem, ensinar a engenharia é diferente de ensinar o direito e é diferente de ensinar a medicina. Ensinar a engenharia tem todos os seus desafios. E se nós, como engenheiros, em formação ou formados, não buscarmos entender essa praxis, né, que você deve buscar o sucesso acadêmico, a gente nunca vai entender exatamente onde nós estamos. Então, conhecer o contexto é algo extremamente importante. Então, vem a pergunta: Alexandre, onde eu poderei exercer a minha atividade profissional? Então, a gente pode exercer na administração. Grandes holdings de empresa têm na pessoa dos seus CEOs, engenheiros, né? Na área de projetos.
na área de pesquisa, seja ela pesquisa industrial, seja ela pesquisa acadêmica. Pode ser aquele engenheiro chão de fábrica, ou pé na lama, com botinha, capacete, rádio. É o engenheiro de execução de obra. Pode ser também na docência. O engenheiro, ele, dentre suas atribuições, ele tem lá a atribuição de ensino. Como eu falei, uma coisa é você ensinar uma área comum. Outra coisa é você ensinar uma área híbrida, ciência e tecnologia. Se não forem os engenheiros, quem o fará? E a área de consultoria, né? Uma área muito interessante aí. Um pouquinho de história, né? Eu vou falar aqui com uma certa brevidade. Eu falei um pouco da engenharia, agora eu vou falar um pouquinho de história, né? Eu vou falar de genealogia acadêmica, para mim terminar a minha fala de hoje. Então eu consegui rastrear aqui até os anos 1095, né? Então lá em 1095, o doutor Theodore Pródomos, em Constantinopla, doutor em literatura bizantina, ele orientou o doutorado, seu aluno Nicephorus Bleides, que orientou posteriormente o doutorado, e George Acropolites. E continuando assim, a gente vai vendo aqui, ó, São Gregório Palamas, que foi o orientador de doutorado. Então vamos lembrar aí, né, da fala do professor Cícero, na brilhante colocação que ele fez sobre metodologia científica, entre essa relação do aluno e do doutorado. Essa relação, ela é uma relação tão forte que ela consegue extrapolar a dimensão espaço-tempo. A gente está falando aqui de uma relação de aluno e doutorado de 1000 anos atrás. E vamos ver o que ela vai promover, que tipo de mudanças que ela vai gerar. Então, São Gregório Palamas foi orientador de doutorado de São Milos Cabasilas, que foi orientador de doutorado de Demétrios Quídones, ainda em Constantinopla, e assim continua. George Gemisto Platon, ele até mudou o sobrenome dele porque ele estudava muito Platão, né? Ele é da escola platonista. Ele foi o orientador de doutorado de Basilos Bessarion e assim sucessivamente. Vamos ver se a gente encontra aqui nomes conhecidos. Esse aqui vocês conhecem, né? Nicolau Copérnico foi orientado, né, no seu doutorado por Domênico Maria Novara da Ferrara. E Nicolau Copérnico foi orientador de doutorado de Georg Joachim von Lichtke, que foi orientador de doutorado. Vamos ver aqui se a gente consegue encontrar mais algumas pessoas conhecidas. A gente continua, já estamos a partir do ano 1600. Vamos ver aqui, Johann Georg Macasius, George Rudolf, Abraham Goldman, Johann Friedrich Pleff, que foi orientador de doutorado de Johann Carl Friedrich Gauss, professor Gauss aí, que inclusive deu origem, né, aos estudos das duas equações de Maxwell, né, do magnetismo e da eletricidade, né, dos campos elétricos. Christoph Goodman, que foi orientador de Carl Theodor William Westers, que foi orientador de Carl David Thomas Rung, que foi orientador de Max Born, professor Max Born. Suas contribuições na área de física nuclear foram vitais para a compreensão, né, de algumas propriedades da mecânica quântica. Então, a partir dele, a mecânica quântica passou a ser factível em alguns aspectos. Prêmio Nobel aí em física. Ele foi orientador de doutorado do professor Julian Robert Oppenheimer, na Universidade de Göttingen, na Alemanha. O professor Oppenheimer ele teve na sua equipe o professor Albert Einstein. Ele foi o pai do projeto Manhattan. Ele foi o orientador de doutorado do professor Leslie Lawrence Fuld, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, que foi orientador de doutorado do professor Richard Kent Osborne, no Case Institute of Technology, que foi orientador de doutorado do professor Sidney Whip, na Universidade de Michigan,
que foi orientador de doutorado do professor João Francisco Justo Filho, no Massachusetts Institute of Technology, que foi o professor que orientou o professor Alexandre Maniçoba, e que abre aqui uma série de oportunidades para esses brilhantes alunos que aqui se encontram, que fazem parte aí dessa árvore genealógica que nos enchem de orgulho e de alegria. Então, é importante conhecer o professor, é importante conhecer os seus colegas. Então, você tem aí os seus colegas de classe. Eles são o seu primeiro contato profissional. Eles são o seu primeiro nó desse grafo que você vai montar, que é esse networking. Quando eles se formarem, eles vão ser as portas para novas oportunidades profissionais. Então, vocês precisam conhecer os colegas de classe, os colegas dos anos seguintes, dos anos anteriores, de outras instituições. Então, vocês estão aqui. Olha só, quantos alunos de engenharia tem aqui? Vários. Então, troquem contatos, coloquem o e-mail de vocês, intercambiem informações, convida o colega para participar do seu grupo, e você vai ser convidado por ele. Isso é fundamental. Se a gente promover o network, a engenharia cresce, as possibilidades aumentam, e a gente pode potencializar, através dessa capilarização, o nosso adentrar ao mercado profissional da engenharia. A gente precisa perder a timidez nesse aspecto profissional e saber falar e falar bem com pessoas como vocês. Então, para mim, é um imenso orgulho estar aqui hoje, sob a luz da presença de pessoas como o professor Marcelo Perottoni. O professor Marcelo Perottoni, um dos cofundadores do LabMax, foi o meu orientador de doutorado, de mestrado, uma pessoa que até hoje eu procuro para tirar dúvidas de eletromagnetismo e de micro-ondas. Professor Justo, dispensa, né, eu falar sobre o professor Justo, mas eu falo novamente, é uma pessoa aí impressionante, uma pessoa extremamente humilde, de grande relevância para a academia. Para quem não conhece o professor Justo, só vou dar um dado sobre o currículo dele. É o professor com o maior número de citação em jornais de alto fator de impacto da história da Escola Politécnica da USP. Um gigante, né? O professor Justo está aqui conosco. O professor Antônio Mendes, professor da área de materiais, um guerreiro, está lá fazendo doutorado conosco. Uma aventura, tem sido uma aventura, né? Desenvolver essa tecnologia juntos. Professor Alzuir Ripardo de Alexandria, né? A nova aquisição do Laboratório Maxwell, conseguimos o passe desse homem, temos a honra de ter o professor Alzuir conosco. A presença dele está nos dando grandes oportunidades. Se Deus quiser, em breve vamos estar aí nucleando o nosso programa de pós-graduação, que nasceu lá em 2017, no terceiro workshop de micro-ondas, sob a orientação do professor Justo. Lá ele já falava, olha, o Laboratório Maxwell tem que nuclear um programa de pós-graduação. Então está entrando aí o professor Alzuir para nos dar toda a orientação que é necessária. Esse homem é o gigante da área da pesquisa. Eu agradeço imensamente, em primeiro lugar, a Deus por conhecer todos vocês dessa lista, e os que não conhecem, eu tenho certeza que vou ter a oportunidade de conhecer. Agradeço também meu amigo José Reis, da Rold Schwartz do Brasil, empresa de altíssima tecnologia e uma empresa super parceira, sempre presente. Um dos laboratórios de pesquisa mais modernos do país está aí no IFCE, na área de micro-ondas, não sei se vocês sabem. Foi aí um projeto do José Reis, parabéns ao Reis aí. Queria aproveitar também, nesse momento final, agradecer, além do professor Alzuir, do Instituto Federal do Ceará, agradecer o reitor, né, o professor Virgílio, que potencializa aí esses desdobramentos no Instituto Federal do Ceará, que para nós, do Instituto Federal de São Paulo, é um marco, é um referencial de como fazer bem feito. Quero também dedicar aí um abraço imenso ao professor Vali. Eu costumo dizer, né, o professor Justo é meu pai acadêmico, o professor Vali é meu padrinho acadêmico, né, uma pessoa extremamente carinhosa, sapiente, uma pessoa que conhece praticamente de todas as áreas, sempre pronto a dar um ótimo conselho, uma ótima orientação. Mandar um grande abraço também para a nossa parceira de pesquisa e pesquisadora também do LabMax. Ela faz parte do grupo de pesquisa do LabMax e é professora da Unicristos, a doutora Ingrid, né? A doutora Ingrid não está conosco porque ela está lá no treinamento no Hospital do Coração, mandou uma foto toda paramentada, não dava nem para mexer direito por causa de luva e tudo mais. Então, manda um grande abraço para a doutora Ingrid também. E um grande abraço para o professor Alexandre Jean René Serres,
da Universidade Federal de Campina Grande, que também faz parte do Laboratório Maxwell. Então, o Laboratório Maxwell, aos pouquinhos, está se tornando um laboratório híbrido Sudeste e Nordeste. Olha que maravilha. Então, a gente tem hoje um grande número de professores do Instituto Federal e das instituições parceiras aqui em São Paulo. Estamos tendo o privilégio também de contar com os professores das instituições do Nordeste. E o José Reis está dizendo aqui que estamos todos aprendendo muito com essas colaborações. Então, eu agradeço imensamente. Muito obrigado, professor Alzuir. Os meus contatos estão aqui no primeiro slide. Deixa eu colocar aqui o primeiro slide. Fiquem à vontade de entrar em contato para tirar dúvidas. Está aí meu telefone celular, que também é meu WhatsApp, meu e-mail, e eu agradeço imensamente essa oportunidade. Muito obrigado a todos que contribuíram com a minha fala, né? Não me deixaram solitário, participaram. Queria agradecer aí ao René Ripardo, ao Marco Antônio, ao professor Antônio Mendes, todos os demais participaram também via chat. Muito obrigado, e eu retorno a palavra aí a esse grandioso pesquisador, professor Alzuir Ripardo, com meu agradecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Alexandre, pelas palavras, algumas, pelo menos em relação a mim, muito bondosas, né, e gentis. E eu gostaria de abrir a palavra, né, deixar ligado aí o microfone aberto, né, para que as pessoas possam fazer perguntas. O professor Cícero, ele ainda está por aqui, ainda, está em outro compromisso, né, acadêmico, mas podemos sim buscar aí uma resposta. Vamos, quem quiser fazer pergunta, o microfone está aberto. À vontade. Pode ser uma pergunta, pode ser um comentário, né, também. Fique bem à vontade em relação à oportunidade, não percamos a oportunidade de indagar. Mas se ninguém perguntar, eu vou perguntar aqui. Se me convém, né? Talvez esteja sendo escutado agora. Estou sendo escutado? Estou sendo ouvido. Muito bom. Muito boa tarde a cada um dos membros envolvidos nesse trabalho tão memorável. Um complemento, né, às apresentações que foram feitas, um pouco da etimologia, tanto de aluno quanto de engenheiro, né? Ambas vieram do latim. O aluno, ele tem o prefixo de negação, a e lumine, luminous, que é luz, né? Mas algumas pessoas podem interpretar errado, acreditando, então, que o aluno quer dizer sem luz, desprovido de luz, né? Não iluminado. Mas vem do alumnos, que é criança de peito, lactante, e por extensão é discípulo, né? Enquanto o engenheiro, ele é também do latim de ingenium, né? Que é fabricante de engenhos, máquinas militares. Isso vem do século XIV. E no início da apresentação do nosso amigo Alexandre, há aquela provocação: você é aluno ou você é engenheiro em formação? E alguns estudantes de engenharia, eles ainda insistem de maneira talvez modesta em dizer alunos. Mas alunos todos somos, a todo tempo, porque engenharia é um ofício, é uma arte, né? Que é a arte de engenhar, é a arte de você fabricar algo. Eu lembro que quando eu entrei em engenharia, a primeira pergunta que eu fiz, todo mundo deve ter feito isso, quando entra em engenharia, a primeira pergunta que faz o que é engenharia, né? E a engenharia justamente é essa arte de você estar sempre aprendendo e praticando conhecimento novo de modo a aplicar. E isso vai de novo em encontro ao discurso do nosso amigo Alexandre, que fala sobre ciências aplicadas. Que nem nesse período de distanciamento social, algumas das coisas que foram feitas por nós, eu vou citar da minha pessoa. Tarefas em casa, reforma, aplicação de conhecimentos, aprendi um pouco de japonês, tenho estudado um pouco de microcontroladores, e o engenheiro faz isso, porque existe o título de engenheiro, existe o emprego de engenheiro. O emprego de engenheiro é aquele que você está registrado numa CLT, recebendo uma quantidade de salários mínimos, e o ofício de engenheiro é aquele que, ainda que você esteja registrado como analista, né, que algumas empresas fazem isso ainda hoje, você ainda assim tem que exercer o
o artifício, né? A arte do engenho, né? Você tem que criar. Então, engenheiro, ele é mais do que um emprego, ele é um título que nós alcançamos. E é isso, esse é o complemento que eu tenho para nós hoje, né? Eu tenho que agradecer muito fortemente ao doutor Alzuir, ao doutor Alexandre, ao professor Antônio Mendes, ao Juan que participou, ao Renê, a cada um dos meus presentes, porque se não fossem vocês, nada disso seria possível, porque vocês são a parte mais importante desse laboratório. Então, muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado, Marco, pelas palavras, foram muito importantes. Assim, nosso tempo assim tá bem adiantado já. Eu tinha um desafio para o professor Alexandre. Fica à vontade. Assim, em poucos minutos, fala um pouquinho das atividades do LabMax, né? Acho que você falou do LabMax e tenho certeza, aqui e ali apareceu essa palavra, né? Essa sigla, Maxwell, e eu tenho certeza que as pessoas ficaram curiosas, né? Principalmente os estudantes do Instituto Federal do Ceará, alguns aqui presentes, e outros vão ficar registrados aqui, né, em vídeo, né? Isso aí vai ficar registrado, então os alunos vão ter essa dúvida. Então aí o desafio é em pouco tempo falar das principais atividades do laboratório, né? O que é que vocês fazem lá? O que é que nós fazemos, aliás, né? O que é que nós fazemos lá no LabMax? Brilhante pergunta, professor Alzuir. Eu peço desculpa a todos os participantes, eu acabei esquecendo de falar um pouco sobre o Laboratório Maxwell. A principal motivação, o principal objetivo do Laboratório Maxwell é proporcionar aos seus membros a capacitação humana e profissional. Então, os alunos, a gente tenta potencializar as possibilidades para que eles ingressem em iniciação científica, para que eles ingressem em estágios, em empresas parceiras, para que eles adentrem, depois de formados, em programas de pós-graduação. Aos pesquisadores do Laboratório Maxwell, a gente estimula ao máximo, de forma que eles adentrem aos programas de pós-graduação das instituições parceiras. Então, a gente tem a felicidade de ter o apoio de pesquisadores de grandes instituições, como o professor Justo, lá na Universidade de São Paulo, o professor Marcelo Bender Perotoni, lá na Universidade Federal do ABC. Então, essas portas abertas para os nossos membros é de grande importância, essa participação. Então, para além da promoção dos membros do laboratório, que são verdadeiramente, como disse o Marco Antônio, a parte mais importante do Laboratório Maxwell, não são os equipamentos, não são as publicações, não é o espaço, as salas. O Laboratório Maxwell tem, graças a Deus, 2 endereços. Tem um endereço em Suzano, um endereço em Cubatão. Mas não é isso. O mais importante do Laboratório Maxwell são as pessoas. Elas que fazem a diferença. É um pessoal muito diferenciado, pessoal muito carinhoso, que faz questão de, pelo menos uma vez por ano, fazer uma grande confraternização e comemorar as conquistas de cada um dos pesquisadores. Então, é muito auspicioso fazer parte desse grupo. Para além disso tudo, nós temos pesquisas na área de micro-ondas aplicada, mais especificamente nos setores de defesa e segurança, de saúde e de educação e engenharia. Então, temos trabalhos voltados para a detecção de câncer cerebral infantil, temos trabalhos voltados para a detecção de presença de sintomas de COVID em sistema respiratório. Temos trabalhos na área de defesa, radares para detecção de aeronaves stealth, por exemplo. Na área de segurança, acabamos de estreitar um acordo de intenção com uma grande empresa do setor de segurança. Então, estamos desenvolvendo pesquisas industriais, pesquisas essas que não nos permitem fazer publicações acadêmicas. O resultado dessas pesquisas se traduzem em propriedade intelectual, né? Então, esses são os trabalhos que nós desenvolvemos no Laboratório Maxwell. Arqueologia com uso de micro-ondas. Obrigado, professor Antônio. Isso. É verdade, a gente tem um trabalho de arqueologia com uso de micro-ondas também. E esses desdobramentos, eles são possíveis porque cada pessoa que compõe o Laboratório Maxwell, quando ele entra no laboratório, ele traz consigo sua experiência. O Laboratório Maxwell não vai conformar a área que você vai pesquisar. Você vai usar
as expertises existentes no laboratório para potencializar a sua área. Então, a gente tem o professor Ulisses, por exemplo, Brandão, ele está lá no IPEM fazendo o mestrado dele, e o mestrado dele é na área de catálises e sínteses químicas utilizando micro-ondas para potencializar essas reações. Então, ele está montando um reator de micro-ondas para potencializar reações químicas. Então, na indústria, o catalisador é muito caro, muito dispendicioso. Se você conseguir reduzir a quantidade de catalisador para uma dada reação, você vai gerar uma economia imensa na linha de produção, no orçamento daquela indústria. Então, são várias as habilidades que se reúnem, principalmente, né, para promover cada um, né, para ter essa promoção dos membros, potencializar a promoção dos membros e poder também fazer uma produção de alto fator de impacto. A gente está sempre mirando revistas internacionais de alto fator de impacto, eventos de alto fator de impacto, de maneira que a gente possa, num futuro próximo, espero eu, se colocar, né, como um player nesse cenário de grandes laboratórios da área de micro-ondas e eletromagnetismo internacional. Então, hoje nós temos já algumas parcerias internacionais, pesquisadores que vieram de fora e entraram no Laboratório Maxwell, né? Eu sou muito nacionalista, sou um brasileiro de carteirinha, né? Então, eu penso sempre assim, eu sempre comento com os alunos, não, vamos falar em português. Ele quer aprender? Ele tem que aprender português. Ainda sei que, ainda pratico, né, e não só eu, como os membros, o inglês como a língua científica, mas a gente sempre procura falar em português, estimular o português, porque é a língua materna, né, os nossos pensamentos fluem nessa língua. Então, a gente já tem alguns pesquisadores que estão vindo contribuir de forma significativa para o nosso avanço. Então, hoje, o Laboratório Maxwell tem essas parcerias internacionais também. Então, basicamente, o que a gente tenta promover? A gente tenta promover a capacitação dos seus membros e, com isso, a gente busca, né, produzir pesquisas que possam realmente mudar a qualidade de vida do povo brasileiro. Então, fica o convite aí para que vocês conheçam mais um pouco do trabalho do laboratório. Deixei aí o site do laboratório e é um prazer imenso estar no Instituto Federal do Ceará. Eu que sou um ex-aluno do Instituto Federal de São Paulo, tenho um apreço muito grande pelos institutos federais e eu sei o quão gigante é o Instituto Federal do Ceará na área de pesquisa, na área de pós-graduação. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição para responder qualquer outra pergunta. Eu queria, nesse momento, o nosso tempo já está bem avançado, eu queria que o professor Alexandre também fizesse as palavras finais suas, né, e depois passar a palavra para o professor Cícero para também fazer as suas palavras finais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou ao professor Vali. O professor Vali é uma pessoa espetacular. Eu gostaria de usar as palavras de Roosevelt, né? O professor Justo sempre coloca nas apresentações dele, mas a gente acaba herdando, né, das pessoas que a gente admira tudo, né? Então, com grandes habilidades, né, com grandes poderes, porque a habilidade de transformar a sociedade é poder, né? Então, eu posso fazer essas palavras de Roosevelt, as minhas considerações finais. Com grandes habilidades, sempre vem grande responsabilidade. Então, eu passo agora a palavra para o professor Alzuir novamente, me despedindo e agradecendo imensamente a oportunidade de estar com vocês essa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Alexandre. Professor Cícero, está na linha aí? Pode fazer umas considerações finais? Mais uma vez, agradecer, então, essa oportunidade aqui para o professor Alzuir, com essa iniciativa dessas lives aí semanais, né, tem proporcionado a todos nós, tá? E dizer que isso só incentiva, né, a gente a desenvolver, a buscar outros colegas para poder fazer esse tipo de ação, né? Estava até comentando com ele agora via WhatsApp, né? Os colegas que já se aposentaram, que podem trazer essa contribuição para a gente aqui, para os alunos, né, nessa iniciativa, e fazer par com o professor aí, Alexandre aí, né? Foi excepcional. Então, muito obrigado e
vamos em frente aí com essas ações aí daqui para frente, professor Oswir, talvez assim um pouco mais espaçado em função das aulas aí que tem tomado um tempo da gente, mas não vamos deixar a peteca cair não, ok? Obrigado aí, boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado, professor Cícero, muito obrigado, professor Alexandre. E, assim, o professor Vauli aí, colocando aí o testemunho dele aí, parabéns ao professor Alexandre, né, a oportunidade de conectar as redes de pessoa, Maniçoba, e Antônio Mendes pela ação, José Reis também, né, e o professor Alexandre já falou que montou o laboratório aqui, projetou junto com o professor Vauli, né, o laboratório de telecomunicações aqui do Departamento de Telemática e do PPGEST também, fantástico. E assim, o professor Vauli, né, nosso proreitor de pesquisa, também está aqui presente, realmente é uma honra ter ele e os demais aqui, todos os demais, já, o professor Justo já foi falado, né, mas muitos outros aqui, Mário Sérgio Braga, muitos Juan também não foi falado. Muito obrigado, viu? Então, com isso, vamos encerrar a nossa live, né? Fica aquele gostinho de quero mais. Vamos ver se a gente continua em outra oportunidade. Então, declaro aqui encerrada, agradecendo a todos, em especial aos dois palestrantes. Muito obrigado, obrigado também aos presentes aqui, principalmente os estudantes de graduação, né, e curso técnico aqui presentes. Muito obrigado. E mestrado também.